Antes de começar, já deixa o like e se inscreva, porque hoje você vai entender por que o Brasil inteiro está em choque. As peças estão caindo, nomes grandes estão sendo expostos e o que parecia teoria virou investigação real. Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores, aquilo que ninguém tem coragem de falar, então, aperta o botão de inscrever-se agora mesmo. O vídeo de hoje revela detalhes que estão mexendo com a política do Rio, assustando Brasília e deixando muita gente poderosa sem dormir. Prepare-se. O que você vai ouvir aqui não aparece na TV. No coração das investigações que prometem abalar a estrutura política do Rio de Janeiro, aparece o nome Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, detido preventivamente pela Polícia Federal, PF, na manhã de 3 de dezembro de 2025. A operação batizada de Operação Unha e Carne visa desarticular uma teia de vazamentos, proteção política e suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho, CV. A acusação contra Bacelar é grave. Ele seria responsável por vazar dados sigilosos de uma investigação, a Operação Zargum, que resultou na prisão, em setembro, do deputado estadual TH Joias, ex-deputado da Alerj, apontado por supostas relações com o crime organizado, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, esse vazamento prejudicou a investigação, permitindo que o investigado destruísse provas e se preparasse para parte da ofensiva policial. Alerta de imprensa tinha chegado cedo demais, o que, na visão das autoridades, revela uma rede de proteção dentro de setores do poder. A apreensão de recursos também chocou. Quando preso, Bacelar estava em um carro oficial, no qual foram encontrados cerca de 90.840 dollars em espécie, além de 3 celulares que serão submetidos à perícia. A PF agora busca entender a origem desse dinheiro e seu possível destino. Os desdobramentos não se limitam à prisão de Bacelar, o que ele representa politicamente torna o escândalo explosivo. Há poucos meses, ele estava sendo apontado como um dos principais nomes da chamada direita moderada, ou centro-direita no Rio. Havia inclusive a expectativa de que ele servisse como ponte de sucessão para o atual governador, Cláudio Castro, PL, ou mesmo como postulante ao governo fluminense em 2026. Com a prisão preventiva e o afastamento imediato de seu mandato, esses planos silenciaram pelo menos por enquanto. A suposta aliança entre interesses eleitorais e apoio, ou blindagem, a agentes de facções, cria uma crise não só institucional, mas de legitimidade para uma parcela da política fluminense. Segundo a PF, o objetivo dessa proteção não seria apenas garantir impunidade a criminosos, mas assegurar milhões de votos provenientes das áreas sob influência do Comando Vermelho, regiões onde o crime organizado domina territórios, milita pessoal e opera redes de poder que transcendem o submundo. Se os indícios se confirmarem, a prisão de Bacelar representa um dos capítulos mais dramáticos da interseção entre crime organizado e política do Rio, com possibilidade real de redesenhar alianças, candidaturas e disputas de poder para os próximos anos. O eco da detenção de Bacelar sacudiu Brasília, reacendendo temores de que o poder de facções criminosas no Rio tenha atingido níveis mais profundos do que se imaginava infiltrando-se em esferas decisórias e legislativas. A crise pôs em xeque a noção de que segurança e combate ao crime podem ser tratados como prioridade concreta nas campanhas. A acusação de obstrução de investigação, apresentada pela PF, foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, como gravíssima suficiente para justificar prisão preventiva e afastamento de mandato. Em paralelo, movimentações políticas que aconteceram em setembro, como um decreto de última hora, assinado por Castro que exonerou um secretário estadual de esporte e lazer, agora são vistas como parte de uma estratégia para blindar a Alerj e evitar que a manutenção da prisão de TH Joias fosse submetida ao crivo da Assembleia. A PF considera esse movimento como digital do governo estadual dentro do esquema investigado. A crise expõe uma interseção melíflua entre crime, poder político e eleições. As investigações evocam uma teia de interesses eleitorais, proteção institucional e atuação de facções. Se confirmadas com provas robustas,
As ramificações podem atingir não apenas figuras isoladas, mas partes importantes da estrutura de poder no Rio e suas alianças. Para o cidadão comum, o escândalo acende um alerta sobre a fragilidade das instituições e o quanto a governança pública pode estar comprometida por interesses ocultos. A prisão de um presidente da Assembleia, figura de mando legislativo, e ponte entre executivo e legislativo, revela como o sistema político, por vezes, convive com sombras profundas: corrupção, vazamentos, ligação direta com crime organizado. O futuro é incerto. Há forte pressão para que o campo político de assim chamado direita revide com reforço de agenda de segurança, limpeza de alianças e compromisso com a transparência. Mas a desconfiança pública multiplica-se, e o desgaste atinge também quem sempre se colocou como defensor da ordem. A polarização pode voltar a esquentar, com discursos de lei e ordem ganhando nova centralidade. Para a justiça, há dois caminhos: aprofundar a investigação, provar eventuais responsabilidades e eventualmente promover condenações, ou ver o escândalo se diluir no tempo, como tantos outros já vistos, sem que réus paguem o preço completo. A sociedade será obrigada a acompanhar cada passo, cada decisão, cada manobra. O que está claro: a prisão de Bacelar é mais do que um episódio isolado. É um símbolo de que, no Rio, e talvez no Brasil, poder e crime às vezes caminham muito perto. E que a luta pela verdade e pela justiça certamente vai ficar no centro dos debates nos próximos meses, talvez anos. O Brasil assiste perplexo a uma história que, até poucos meses atrás, pareceria roteiro de série policial. Um presidente da Assembleia Legislativa acusado de alimentar uma engrenagem secreta entre o poder público e o crime organizado. Um governador na mira da Polícia Federal. Deputados sendo citados em relatórios internos como peças centrais na blindagem de criminosos. E um país inteiro se perguntando onde essa teia realmente começa e onde ela termina. A prisão de Rodrigo Bacelar não foi apenas o momento em que as algemas fecharam sobre os pulsos do presidente da Alerj. Foi o instante exato em que caiu a cortina de um teatro político que se apresentava como sólido, eficiente e defensor da ordem. Segundo investigadores, o vazamento que ele teria feito não só favoreceu um ex-deputado suspeito de relações com o Comando Vermelho, mas revelou uma ferida muito mais profunda. A suspeita de que decisões do alto escalão estavam sendo manipuladas, editadas e publicadas às pressas para proteger aliados e esconder rastros de negociações obscuras que supostamente envolviam votos, cargos e influência sobre comunidades inteiras. Um clima de choque tomou Brasília quando surgiram trechos das suspeitas de que autoridades poderiam ter usado suas posições para impedir que investigações avançassem. Isso é inadmissível, afirmou um senador da oposição em discurso inflamado. Se confirmadas essas denúncias, estamos diante de uma infiltração sem precedentes do crime nas instituições. Do outro lado, parlamentares governistas tentaram baixar a temperatura, classificando a operação como precipitada, mas evitaram confrontar diretamente as suspeitas, uma estratégia que só acendeu mais percepções de pânico e desgaste interno. O Rio, acostumado a crises políticas, vive agora algo diferente. As acusações vão além de corrupção, além de rachadinhas, além de irregularidades burocráticas. Elas falam de território, de poder armado, de decisões públicas que podem ter sido influenciadas pela lógica de facções. E aí surge a pergunta que ecoa nas ruas: se o crime organizado realmente teve acesso a informações privilegiadas dentro do poder, quem está no comando de quem? Enquanto isso, dentro da própria Alerj, o clima é de desespero silencioso. Funcionários evitam comentar. Deputados cochicham pelos corredores. Ninguém sabe quem será o próximo nome a aparecer em algum relatório. E há quem diga que isso é apenas o começo, que as operações seguintes podem alcançar figuras ainda mais influentes, talvez até de fora do Estado, arrastando aliados e rivais para dentro de uma turbulência que promete marcar a história política do país. A Polícia Federal, por sua vez, tem ampliado as buscas, rastreado celulares, escaneado documentos apreendidos e refeito trajetórias de reuniões, telefonemas e decisões inesperadas que, vistas hoje, parecem peças encaixadas de um quebra-cabeça que por muito tempo ficou escondido à luz do dia.
Delegados afirmam, nos bastidores, que o caso pode se tornar uma das maiores investigações criminais com ramificações políticas já ocorridas no Brasil. E o povo, sempre ele, observa. Uns descrevem indignação, outros, medo. Muitos, esperança de que finalmente algo seja feito para enfrentar o que todos já sabiam, mas poucos ousavam dizer sobre a relação promíscua entre parte da política fluminense e organizações criminosas que se comportam como verdadeiros estados paralelos. O capítulo final dessa história ainda não foi escrito, mas uma coisa parece inevitável. O que começou com a prisão de TH Joias ganhou dimensão na prisão de Bacelar e explodiu com a inclusão do nome do governador nas investigações, pode se transformar no estopim de uma reviravolta política sem precedentes no Rio. E como sempre acontece nos momentos que mudam o destino de um país, a população e as instituições terão de decidir se querem apenas assistir ao desfecho ou se terão coragem de exigir, finalmente, o fim da velha engrenagem que insiste em misturar poder, dinheiro, medo e crime numa mesma sala. Enquanto Brasília tenta respirar em meio ao calor dessa bomba política, uma pergunta paira no ar como um silêncio que ninguém consegue ignorar. Se essa rede realmente existia, quantas outras ainda estão escondidas e por quanto tempo continuarão operando antes que mais uma bomba estoure? Se este conteúdo abriu seus olhos para o que realmente está acontecendo no país, não saia sem se inscrever no canal. Isso aqui não é apenas mais um vídeo, é um alerta. E você faz parte das poucas pessoas que querem entender a verdade por trás das manchetes. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e comente o que você acha que ainda está para explodir nessa investigação. O Brasil está mudando diante dos nossos olhos e eu quero você comigo até o último capítulo dessa história. Quando novas informações surgirem e elas vão surgir, você será o primeiro a saber.